oposição tá paralisando o governo Lula. E como é que a gente tá chegando nessa conclusão? Vamos lá. Olha o que aconteceu ontem aqui. Eu fiz questão de tirar um print da tela do que aconteceu ontem. Simultaneamente, ó. Lá na TV Câmara, certo? Olha aqui, ó. Ontem, na TV Câmara ontem, simultaneamente, tá? Isso sem incluir a Marina de manhã. Ontem tiveram a participação de 4 ministros em comissões distintas do Congresso Nacional, simultaneamente. Fora a CPI do MST, fora a participação da Marina em uma comissão pela manhã também. Ou seja, ontem o governo teve 5 ministros presos em Brasília, que poderiam estar viajando o Brasil, viajando o mundo, buscando parcerias, basicamente porque a oposição ao governo está fazendo convocações, está fazendo ali aberturas de CPI, e a gente precisa ter cuidado com isso, porque é muito fácil abrir uma CPI no formato da política hoje. Lembrem vocês que com a cassação do mandato do Deltan Dallagnol, o PL, que é o partido do Jair Messias Bolsonaro, passou a ter 100 deputados federais. O deputado que vai assumir a vaga do Dallagnol já assumiu. Ele é do PL. Então o PL, que tinha cerca de 99 deputados, agora tem 100 deputados. Aí a gente precisa lembrar que tem deputado do Novo, que é bolsonarista. Tem deputado do PSC, que é bolsonarista. Tem deputado do Podemos, que é bolsonarista. Tem deputado do União Brasil, que é bolsonarista. E tem deputado do Republicanos, que é bolsonarista. Certo? A gente precisa ter atenção em relação ao que está acontecendo no Congresso. Por quê? Porque normalmente uma crise ela começa de dentro para fora. Ou seja, a informação ela é retirada do país e mandada lá para fora, tá? Inclusive, para quem tá gostando do relógio aí, é chinês, tá? Recomendo. W68 Microear. Cadê a marca dele aqui, ó? Fazer a propaganda. Eu que comprei, mas tá baratinho aí. Procurei na internet uma chave de R$150. Perfeito. Inclusive é a prova d'água. Mas enfim, vou dando foco pra cá, né? Que tá falando de dentro pra fora. Então, normalmente sai de dentro pra fora. Em via de regra. Raramente a crise vem de lá pra cá, de outros países com informações do Brasil, e isso impacta o Brasil. E a gente precisa lembrar que o Congresso Nacional, ó, tem aqui, ó, 513 deputados federais, certo? Para se abrir uma CPI, precisa-se basicamente de 1/3 de assinaturas e basicamente um fato determinado para abertura ali da CPI, certo? Para abrir uma CPI no Senado é 1/3. Para abrir uma CPI na Câmara dos Deputados é 1/3. E detalhe, se bater a assinatura, se bater 1/3 das assinaturas e o presidente da casa se recusar a assinar ou a abrir a CPI, os membros que assinaram ali a lista podem judicializar isso, porque o regimento é claro. Se tiver 1/3 de assinaturas, se deve instalar a CPI, certo? E aí você pega aqui, ó, 513 deputados, certo? Divide 513 por 3, que é 1/3, né? Você pega 513 e divide por 3. 171 deputados para poder abrir uma CPI. Carlito, mas uma CPI não precisa de fato determinado? Precisa. Mas olha a CPI do MST, que os fatos até agora são indeterminados. Tem 54 membros fazendo parte da CPI, 40 ligados ao ruralismo e ao agronegócio e 14 da base do governo. Onde é que vocês estão vendo proporcionalidade nisso? Onde é que vocês estão vendo relatividade nisso? Onde é que vocês estão vendo a aplicação legal do que estabelece ali a abertura da CPI? O único critério que a gente tem ali legal é a questão da assinatura. O fato, inclusive, foi muito criticado isso ontem pela própria Gleisi e outras figuras, a Sâmia Bonfim. O fato, ele é indeterminado, gente. Por quê? Porque não se está investigando crimes do MST. Está querendo se criminalizar o MST. E aí, voltando para minha matemática básica aqui, ó, tá aqui, ó, certo? Minha matemática básica. Precisa de 171 deputados para poder abrir uma CPI na Câmara dos Deputados. Fechou? Carlito, é possível conseguir isso facilmente? Bom, só o PL tem 100 votos. Só o PL. Aí você pega ali todo o Novo, que é bolsonarista, praticamente. Aí você pega ali quase todos os deputados do Republicanos, quase todos os deputados do Podemos, e vários deputados também do MDB, do MDB não, perdão, do União Brasil.
vários deputados também do PP. E aí, para conseguir 171 assinaturas, é moleza. E o que é que o Janones falou ontem que chamou muita atenção e que muita gente disse que ele estava criando treta à toa com o Paulo Pimenta? O Janones falou uma coisa que a gente vem dizendo aqui nesse canal, e no meu canal também o historiador fala muito disso. A gente precisa controlar a narrativa. Por que que a Folha Democrata não vai mais transmitir a CPMI do 8 de janeiro, ou do MST, a CPI, melhor dizendo, do MST? É porque a gente não é democrata? Não, não é por isso. É porque a gente não vai dar espaço para desinformação. Os parlamentares da base bolsonaristas que estão lá, eu assisti, tive o desprazer de assistir, transmiti aqui com o Pedro antes de ontem, e tive o desprazer de, enquanto meu computador estava fazendo as atualizações dos drives, instalando os programas e restaurando algumas coisas, tive o desprazer de assistir na minha sala a CPI do MST. E tá claro que não é a informação que vai reger essa CPI. Gente, o Ricardo Salles passa o tempo inteiro com o celular na mão. O tempo inteiro com o celular na mão. Lendo mensagem, fazendo ligação na mesa. Ele não presta atenção no que está sendo dito pelos parlamentares, para ele poder anotar, para poder trazer o relatório final ali, o que foi dito no primeiro dia, o que a deputada tal disse, o que o deputado tal disse. Ah, Carlito, mas o que fica nas notas taquigráficas? É óbvio que fica nas notas taquigráficas, mas ele tem de ouvir como relator, porque ele tem de pegar as informações e montar a base dele ali, as ideias dele, entre aspas, com base nas informações. E não está sendo feito assim. E isso é um ponto que o governo está errando. Eu, inclusive, admito para vocês, e inclusive acabei de ver aqui que o senador Magno Malta é o segundo vice-presidente da mesa da CPMI do 8 de janeiro, né? É lamentável essa situação. Mas enfim, então o que eu quero trazer para vocês aqui nesse ponto especificamente? O governo, e aqui eu vou colocar claramente o Padilha como sendo alguém que está falhando, fracassando na questão da articulação política. Porque quando o Lula fala, o Lula cobrou ao Padilha uma coisa importante. Se o União Brasil tem 3 ministérios, como é que a gente não consegue garantir votos do União Brasil? Porque como é que funciona a articulação política em um modelo como o nosso, que é fisiológico, né? Você tem ali parlamentares da esquerda e parlamentares da direita compondo um governo, então o governo não vai conversar apenas com a sua base. Ele vai conversar também com gente que faz parte do outro lado, né? Do outro grupo, que vai conversar, como a gente chama, com a oposição. E não tem se conseguido o resultado esperado ali da oposição. Porque o MDB, o União Brasil, em tese, não seria oposição. Em tese, o União Brasil seria ali postura neutra, pelo menos, ou independente. E não está acontecendo isso. Ontem, por exemplo, na CPI do MST, vários parlamentares do União Brasil atacando o governo, atacando o MST. E é isso que o Lula tá cobrando do Padilha. Porque, Padilha, como é que a gente tá dando ministério lá pro União Brasil, tá dando ministério pro MDB, e a gente tá sendo atacado e perdendo algumas votações? A gente faz parceria, a gente faz acordos ali, inclusive, pra ceder ministério, como forma ali, como parte de uma agenda política. Não é porque a gente é bonzinho ou malvadinho, não. É parte da agenda política. Porque o ideal seria o governo não dar pastas importantes, como a gente vê, inclusive, a parte das comunicações na mão do Juscelino Filho, a parte do turismo na mão da Daniela de Vaguinho, para figuras que tenham, no mínimo, ali, problemas como a gente tem acompanhado. Só que o Padilha tá falhando miseravelmente, na minha opinião, em relação a esse ponto. E aí, o que é que tá acontecendo, como eu mostrei para vocês aqui? Para abrir uma CPI na Câmara dos Deputados, 171 assinantes, certo? 171 assinaturas. Olha aqui, ó. Vamos pro Senado aqui pra mostrar uma coisa pra vocês aqui no Senado, ó. Bancadas do Senado 2023. Olha como é que tá a bancada do Senado agora em 2023. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Só pra vocês entenderem aqui por partido, certo? Vamos lá, ó. Por partido a bancada do Senado aqui, ó. Não sei se vai ficar boa pra todo mundo, mas eu vou tentar aumentar o tamanho aqui pra ficar melhor pra vocês lerem, certo? Acho que ficou melhor agora, não foi? Pronto, tá dando pra ver, né? Vamos contar aqui quantos deputados tem, senadores, na verdade, tem, do PL, por exemplo. Tem o Eduardo Girão, que é do Novo, que é bolsonarista, certo? Aí do PL tem 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Então a gente já tem aqui 13 deputados. O Romário pode ser meio lá e meio cá, inclusive ele está tentando aproximação com o governo Lula. Mas tem 13. Aí do Podemos, 14, 15, 16, 17. Do PP, Ciro Nogueira, que tá próximo ali, 17. 18, certo? Experidium Amin, 19. Raize, 20. Tereza Cristina, 21. E Laércio Oliveira, que é daqui de Sergipe, bolsonarista de última instância, 22. Certo? PSB tá ali. Alessandro Vieira tá meio lá e meio cá. Isalci Lucas, eu não sei como é que ele tá. PSD tá meio lá e meio cá também, né? Tem alguns. Tem a Mara Gabrilli aqui, que é contra o governo, né? Então, 21, 22, 23 com a Mara Gabrilli, certo? Nelsinho Trade também, se não me engano, é do lado do Bolsonaro. Me confirma aí, por gentileza. 24, certo? Mas confirma aí pra mim, por gentileza. 24. Aí tem aqui o Cleitinho, 25. A Damares, 26. O Mourão, 27. Certo? Essa Messia de Jesus eu não sei se ela é bolsonarista. Aí vem aqui mais, cadê? 28, Sérgio Moro. E 29, Soraya Tronic. Ou seja, se você tirar aqui a Mara Gabrilli, dá 28. Se você tirar o Romário, dá 27. Certo? Se você tirar o Romário, dá 27. Olha aqui, ó. Para abrir uma CPI no Senado, 81, são 81 senadores, né? Aí divide por 3, dá 81 dividido por 3 dá 27. Ou seja, você tem aqui número de senadores para se abrir CPI, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, sem motivo aparente. Por quê? Olha o que eu vou mostrar para vocês aqui também de documento importante, ó. CPI. Para mostrar para vocês aqui a questão da CPI, tá aqui, ó. O que é e como funciona uma CPI. Vamos lá, pra vocês entenderem aqui, ó. Agora não, deixa eu aumentar aqui o tamanho. Vamos ler aqui para vocês entenderem que não tá tendo articulação focada nisso e isso tá me preocupando muito. Por quê? Vai encontrar alguma coisa errada do governo, Carlito? Não se trata disso, gente. Se trata do seguinte, como é que em uma quarta-feira, no 5º mês do ano, você tem 5 ministros dentro de comissões diferentes em Brasília, respondendo nada com coisa nenhuma. Porque quando eu digo nada com coisa nenhuma, não é por parte dos ministros. É as perguntas sem sentido, coisa que não tem nada a ver com nada. Coisa que não tem nada a ver com nada. Só para atrapalhar o trabalho dos ministros. Certo? E aí, você vem para isso aqui, ó. Vamos para esse ponto aqui que eu quero trazer, né? Como é que funciona a CPI, para que todo mundo aqui entenda. Base legal. A comissão parlamentar de inquérito prevista no artigo 3º, ou parágrafo 3º, artigo 58 da Constituição, tem seu regramento detalhado na lei 1579. Vamos ver o que é que diz a lei 1579, tá? Vamos lá, ó. Lei 1579, vamos lá. Lei 1579. Deixa eu ver se já aparece aqui um texto pra gente não precisar ficar procurando. Tocando de laptop de 93. Tá aqui, ó. As comissões parlamentares de inquérito criadas pela Constituição Federal no parágrafo 3º, artigo 58, tá aqui, ó. Vamos pra lá, pô, artigo 58 do parágrafo 3º. Aqui a gente gosta de mostrar a cobra, matar a cobra, mostrar o pau e a cobra junto aí, né? Aqui, ó, parágrafo 3º. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou ato de que resultar sua criação. E aqui no parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquéritos que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante o requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fatos determinado por aqui, ó, de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, que é o que diz mais ou menos aqui, ó. Certo?
Dependerá do requerimento de um terço dos membros, em conjunto ou separadamente. E aí, após a criação, se tem de ter a abertura, certo? Se tem de ter a abertura, perdão. Por que isso é importante a gente trazer aqui para a discussão? Porque já era para ter sido feito alguma coisa em relação a essas mobilizações de abertura de CPI, de convocação de ministros, certo? A CPI é uma forma usada pelo parlamento de exercer atividade fiscalizadora e a Constituição e a Lei 5.579 de 52 determinam que ela deve somente apurar fato determinado e por tempo e prazo certo. Tanto que a CPI do MST está marcada para acabar dia 28 de março, ou melhor, de setembro. Uma CPI pode ser criada a requerimento de senadores, de deputados ou em conjunto quando são formadas as CPIs mistas. Em qualquer caso, é necessário que o requerimento seja assinado por um terço dos membros, 27 senadores e 171 deputados. O que uma CPI pode fazer? E aí tem aqui o que a CPI pode fazer, o que não pode fazer, como é que faz o relatório, leitura dos indicados dos membros e tudo mais. Vocês podem procurar isso na internet também, que é para poder entender mais o que está acontecendo nesse momento lá na CPI do 8 de janeiro. Então me deixa muito preocupado essa situação toda, tá? Por que me deixa preocupado? Porque parece que o governo está satisfeito com o que está acontecendo. Carlito, mas o que é que os deputados, os ministros podem fazer? Eles podem não comparecer. A não ser que eles sejam convocados. Se eles forem convocados para comparecer nas comissões, aí eles precisam comparecer. Mas se não forem convocados, cara, se forem convidados, não compareçam. Esta é a minha sugestão. Não compareçam. Porque eles não querem resolver problema nenhum. Eles não estão nem aí para problemas. Eles querem basicamente ocupar a agenda dos ministros e impedir que os ministros trabalhem. Gente, essa foto aqui pra mim é marcante. Deixa eu mostrar de novo aqui pra vocês. Pra mim isso aqui é marcante. Em uma quarta-feira, você ter aqui uma live ao vivo todos aqui, ó. Tá? Estavam tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lives simultâneas. 4 lives. 4 dessas 6 lives eram com ministros do governo Lula. Fora da Marina de manhã. Fora do Haddad que compareceu semana passada. Aí ontem foi o ministro do GSI, foi a Marina Silva, foi o Paulo Pimenta, ministro da SECOM, foi o Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e de Cidadania. Se não me engano, foi o ministro do Planejamento, se não me falha a memória também. Fora a CPI do MST. Gente, isso aqui é chocante. Isso aqui é chocante. O Dino, se não me engano, tem 54 ou 84 convites para comparecer ao Congresso Nacional. Eu acho que ele deveria começar a reduzir essas participações. Porque apesar de ser bacana produzir material para a gente divulgar nas redes, tá paralisando o trabalho do governo. É uma estratégia que a gente está vendo ser feita aí pela extrema-direita bolsonarista para mitigar os feitos do governo. É basicamente isso que está acontecendo. E a gente tá vendo o governo sendo pressionado e parece que não tá se incomodando com o que tá acontecendo. E isso tá me deixando muito, muito preocupado de verdade.